dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É um privilégio muito grande podermos iniciar a nossa manhã ouvindo o que Deus tem para falar com a sua igreja, mediante as Sagradas Escrituras. E com isso eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Nós vamos ler Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto bastante conhecido da igreja. Entendermos em que contexto o apóstolo Paulo ele passou isso aqui para a igreja que estava em Roma. Paulo ele escreve essa carta para Roma após a sua terceira viagem missionária e ele tinha um desejo muito grande de pregar o evangelho na Espanha, porque ainda não conheciam esse evangelho de Cristo, ainda não tinham acesso a esse evangelho de Cristo. Entender que Paulo ele já tinha pregado em todas as regiões da bacia do Mediterrâneo, onde predominava o Império Romano. Então ali já não existia mais campo de trabalho para Paulo. Se você for em Romanos capítulo 15, no verso de número 23, você vai ver que Paulo diz, ele relata isso, que ele já não existia mais campo para ele trabalhar. Então ele tinha esse desejo. E essa carta a Romanos é uma apresentação de um projeto que Paulo tinha e um pedido de ajuda, um auxílio da igreja de Roma para que ele pudesse chegar até a Espanha e pregar esse evangelho. Só que Paulo sabia que quando chegasse em Roma ele teria muitas dificuldades, porque ali existiam alguns tidos inimigos que eram os judeus e os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo. Porém, esses judaizantes ainda conservavam alguns ritos judaicos, que diziam assim: quem é esse Paulo que agora vem pregar esse evangelho para a gente, se antes, há anos atrás, ele perseguia quem pregava esse evangelho? Porque o conteúdo do evangelho pregado por Paulo era que o homem era salvo pela graça. O homem, isso aos ouvidos dos judeus e dos judaizantes era uma coisa terrível. Paulo falava que o homem era livre da condenação da lei. Então, era uma grande dificuldade que o apóstolo Paulo teria. E do capítulo 1 a 11, ele vem relatando sobre a condenação de todos os homens. Depois ele vem falando sobre que judeus e gentios juntos, mediante a fé em Cristo, poderiam ter uma vida de santificação. E por aí vai. Até chegar no capítulo de número 9 e 11, Paulo fala da situação do povo de Israel no plano de Deus. E quando ele chega no capítulo de número 12, o texto que nós lemos, ele fala, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresente o seu corpo por sacrifício vivo, a nossa vida de adoração, devocional, apresentarmos, não como no Antigo Testamento, que sacrificavam animais, mas oferecemos a nossa mente, o nosso coração. E o texto que eu falei que a gente ia se ater mais, que é no versículo de número 2, ele fala: não vos conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes para a vida. Entender que o nosso coração é interligado diretamente ao cérebro e o coração ele só bate mediante a uma informação dada pelo cérebro, porque se o cérebro não enviar, o coração não bate. Se uma hora eles forem desligados, o coração, ele tendo vida própria, ele para de bater. Entender que a mente é o controle central de todo o corpo humano. O nosso cérebro, ele dirige todas as coisas. E é importante salientar, mas o que isso tem a ver com transformar a nossa mente? As fontes que saem. Nós vivemos um período de isolamento, onde estamos sendo bombardeados por internet, jornais, redes sociais. A gente passa o dia inteiro recebendo informações de política, de coisas que não nos edificam, e essas coisas vão enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração. E é exatamente o que a gente acabou de ler. O que você tem colocado como reservatório nesse período na sua mente? Porque se a fonte está cheia de coisas ruins, pensamentos impuros, pensamentos ruins, é isso que vai jorrar a fonte do seu coração. Então, quando o apóstolo Paulo ele prega transformai-vos pela renovação da sua mente, ele está falando assim, coloque diante de ti coisas que encham a sua mente e o seu coração, as coisas de Deus. No contexto, Paulo está explicando, eu tirei tanto ensinamento aqui do capítulo 1 ao 11,
todos os ensinamentos, toda a parte doutrinária eu te dei, agora coloque em prática. E para nós, nos dias de hoje, não é diferente. O que nós temos abastecido a nossa mente, o nosso coração? A mente, ela é a fonte das atitudes. Então, se for pura, se a sua mente for pura, as suas atitudes serão puras. Mas se a sua mente é lotada de informações que não te edificam, é isso que você vai ter para oferecer. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Igreja, transforme pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para a gente encerrar, eu gostaria de compartilhar com o que está escrito em Filipenses 4, verso de número 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a transformação da nossa mente, que seja de boa fama, que seja puro, que seja amável, isso ocupe o nosso pensamento, isso ocupe a nossa mente. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor gostaria de deixar para vocês nessa manhã, entendendo que Deus, ele tem um processo, ele age intimamente com o homem, isso é um processo interno, é um processo que é de dentro para fora. Então, transformai-vos pela renovação da sua mente. Aproveite os momentos que você está em casa, leia a palavra de Deus, ore, se consagre ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.